Fala rapaziada, e hoje a gente vai assistir esse vídeo das antifeministas contra as feministas. Tá legal? Vou botar aqui para vocês, eu vou adiantar aqui o vídeo em 1 hora, onde o papo começa a ficar um pouco mais acalorado, né? Porque não estamos aqui para perder esse tempo todo, né? Então vamos assistir esse vídeo. Aham. Porque a pessoa se define. Não, eu tô te perguntando, Não, porque. É porque você tá espantalhando e você Não, tá eu tô te trazendo um perguntando. argumento completamente absurdo. Qual é o argumento que eu trouxe que é absurdo? Qual é a definição de mulher? Pausa. Tô te perguntando a definição de mulher. Ah, morre, diabo! Prazer, tudo bem? Prazer, Sardá, tudo bem? né? Sardá. Meu nome é Israel, sou educador físico, sou escritor, sou teólogo, sou esposo, pai, quando dá tempo eu sou pastor. Bom, por que eu discordo dessa afirmação? Primeiro eu vou para a prática, eu vi que você traz bastantes dados e tudo, e isso é legal. Mas na vida prática, eu, por exemplo, o meu primeiro namoro, que eu noivei também, eu fui agredido várias vezes, né? Mas como eu não sou um molenga, um Enzo, eu uso assim, né? Eu fui um homem forjado, graças a Deus. Eu não vou ir lá na delegacia e falar, ai, a minha namorada me bateu porque ela me deu um tapa, porque fisicamente eu sou mais forte do que ela. Então, como eu tenho um cérebro, eu só falei, olha, eu não quero casar pra ficar apanhando, então eu tô saindo fora. E saí fora, é assim que a vida funciona. O dado que o rapaz trouxe aqui é bem verdadeiro. Vários homens apanham a minha Ah, qual é, cara? Esse antifeminista aí agora forçou legal, hein? Puta que eu pariu. Ela pode até estar falando depois, que ela tá aqui também. Ela trabalhou na delegacia da mulher. O que ela mais viu de ocorrência de homem que apanhava, qual é, cara? e que a mulher lá na delegacia gritava e o cara ficava atrás do policial com medo, né? Agora, o que eu acho que tem que ter é mais preparo na sociedade. Ninguém fala assim, nossa, que vontade de bater numa mulher. Eu acho que isso é distoante. Talvez exista, mas isso vai ser algo bem esporádico. O que acontece hoje é uma disfunção que tem nas famílias e na sociedade. Então você pode ver até no futebol, que é só homens que estão jogando, no futebol masculino, o cara, a sua mãe é uma pilantra, né? Pra não falar outra coisa aqui. O cara vai lá e quer matar o outro porque chamou a mãe dele de uma pilantra. No futebol, eu fui jogador de futebol profissional, xingavam a minha mãe, eu falava, bom, eu sei quem minha mãe é, eu não vou ficar bravo com o cara. Isso é muito de inteligência emocional. Acredito e afirmo, Eu acho que nem ela tá acreditando nesse cara aí. quem é Red Pill, mas eu acho que o Red Pill é outro problema, né, para a sociedade, assim como eu acho que o feminismo é, apesar de ter pessoas do Red Pill, como a Lady, por exemplo, que eu admiro muito, mas enfim, eu acredito que nós temos que entender que a sociedade tem problemas e tem que ser trabalhado a família, tem que se trabalhar a inteligência emocional na escola. Hoje nós vemos matérias que querem colocar para os nossos jovens, para as crianças, desnecessárias. Eu vi recentemente o pessoal querendo aprender a fazer bolo em escola. Então, eu vi a Moara falando aqui de vivência. Eu também nasci numa favela, dormi no sofá por 7 anos, peguei água de bica, não tenho medo de rato, pego o rato com a mão porque era a coisa mais normal da minha vida. Eu vim dessa realidade. Mas ao invés de me vitimizar Pô, esse cara é Pinóquio, mano. Não, papo reto. É hipócrita, hein? Isso aí. Olha. procurar dinheiro do Estado, eu fui estudar empreendedorismo e fui crescer financeiramente porque ser rico não é um pecado, glória a Deus pela riqueza. E pro ateu, sei lá, glória a Einstein. Mas a questão, não tem problema. A questão é que, quando nós vemos uma sociedade que não tem inteligência emocional, que não sabe dialogar, que não sabe, por exemplo, eu discordo totalmente da Sardá, só que eu não vou ficar aqui torcendo pra um carro atropelar ela. Quando nós vemos uma sociedade do lado da direita que vê o Bolsonaro e começa, ai, o Bolsonaro se tremer, chorar e chamar ele de mito. Do lado da esquerda, que não fala mal do Lula, o Lula é perfeito, não erra em nada. Quando nós vemos essa polarização, a falta de equilíbrio está na sociedade. Nessa aí eu vou concordar com você, meu compadre. Aí eu concordo contigo. Então, trabalhando essa questão, nós vamos ter menos pessoas que estão uma contra a outra batendo na outra. Agora, tipo, melhoria na saúde pública, questão de saúde mental. Isso, exatamente. Assim. Eu sou estudante de psicanálise e eu quero trabalhar isso. Agora, interessante também, Sardá, que eu tenho que concordar. É óbvio que vai ser mais alarmante a agressão na mulher por uma questão biológica. A mulher, fisicamente, ela é mais frágil que o homem. Eu não estou sendo machista aqui. É uma questão óbvia. Agora,
Por isso que eu sou a favor, por exemplo, do armamento, né? A minha esposa, tô ensinando ela, vai ser CAC também, e se vir um cara querer bater nela, é tiro, porrada e bomba. Agora E fazer minha fala? você vai falar que eu falei bastante, então só finalizando, Sardá, eu acho que a mulher tem que aprender a se defender, sou a favor das mulheres praticarem artes marciais, as mulheres andarem armada, entendeu? O homem que bate numa mulher, muito se fala, e eu encerro minha fala aqui, dando direito pra você falar, sobre masculinidade tóxica, e eu não acredito em masculinidade tóxica. Eu acredito. Mas ele só fazendo uma ressalta, é mole pra ele, né? A mulher dele vai andar armada. Aí você, cidadão de bem, tá ligado? CAC, entendeu? É polícia. Valeu? Acredito na ausência de masculinidade. Um homem que verdadeiramente é másculo, ele não vai ficar ofendendo todas as mulheres, que é o caso que eu acho que acontece às vezes no Red Pill, que o cara é muito frustrado com as frustrações dele, e toda mulher safada não presta e interesseira, que é um extremo, mas do mesmo caso que o homem que se intitula feminista, ou o feminismo fala que a mulher tem que ter a aversão do homem e o homem não presta pra nada. São dois extremos e eu acho que a sociedade tem que ter um equilíbrio. Não, a mulher não tem que ter aversão do homem não, rapaz. Que isso, meu compadre? Não, nenhum homem tem que ter versão à mulher, vamos parar com isso. Achei seus pontos muito sensatos, gostei muito dos Vocês querem acabar com a humanidade? seus pontos. Obrigado. Eu acho que faz total sentido o que você Nunca falou. imaginei que eu ia escutar isso de você. Não, mas então é uma porque a gente surpresa. tem que ter concordâncias aqui. Eu Exato. acho que não vai ter só discordâncias O aqui. debate é o pra debate tem que isso, ser né? honesto, tem que ser um debate Não honesto. tem que ser eu não pra vou chegar lacrar, aqui. pra ter cortinho, né? Exato. A intenção realmente é entender o lado de vocês. Perfeito. Eu concordo com isso, inclusive eu concordo que principalmente quando nós pegamos dados, eu gosto de trabalhar nisso, nós pegamos dados de saúde mental, homens estão nos maiores índices de suicídio. E eu acho que é aí que entra a questão de masculinidade tóxica, da cobrança que o homem se faz dentro dessa sociedade por conta do papel social masculino, e que isso amplifica os índices de suicídio masculino e outras questões que envolvem os homens. Mas eu não acho que aí entra questões de gênero, sabe? Por causa desse prompt que eu tô falando disso. Fala mais disso só pra eu te compreender melhor, Não, por tranquilo. favor. E quando eu gostaria de já trazer outro segundo ponto também, que eu posso me aprofundar depois desse primeiro, que quando você fala sobre a questão do armamento de mulheres, eu discordo, mesmo que eu acho que mulheres têm que aprender autodefesa, que mulheres têm que saber se defender e tudo mais. Você é a favor, se um cara vir agredir uma mulher, a mulher dá um tiro nele. Eu sou a favor da mulher se defender independente do que Pra ela honra e faça. glória, se for pra não dar uma de Deus, que você é facada. ateia, né? Não, assim, De Einstein, né? vamos falar aqui sendo honesta. Eu sou Pô, mas pera aí, honra e glória de Deus, a mulher se defender e dar um tiro no cara? Qual é, pastor CAC? a favor da mulher se defender da maneira que precise. Perfeito, nisso se ela precisar dar uma concordamos. facada, se ela precisar dar um tiro, se ela precisar chutar, se E ela se precisar precisar gritar, matar o cara, o não que ser precisa julgada ser por feito. isso. Legítima Perfeito. defesa, total. Perfeito. Eu sou total. Ah, e quando a mulher te batia? Aí então tu podia ter dado um tiro nela? Ah, nós somos mais fortes biologicamente se falando. Totalmente a Claro. favor disso. Porém, eu acho que nós precisamos pontuar aqui que mesmo mulheres que têm armas, mulheres que têm acesso à informação sobre direitos femininos, muitas mente vezes do continuam cara, sofrendo mano. violência doméstica. Eu vou citar um caso aqui recente que viralizou, que A mulher vai lá, se bate e dá um teco na tua cabeça. Ô, rapaz, pô, tu tá falando merda, hein? foi da delegada do DEAM, que foi a delegada do Direito das Mulheres, da Delegacia da Mulher, desculpa. A delegada da Delegacia da Mulher, ela recentemente falou nas notícias que ela estava apanhando do marido dela, que também era policial, e ele pedia para ela buscar o negócio para bater nela e contar a quantidade de vezes que batia. E ele deixava claro para ela todas as vezes: eu estou batendo na mulher, que é a delegada da Delegacia da Mulher. Ele fazia, inclusive, ela contar a quantidade de vezes que batia. Eu queria Por que que você acha Vou que essa falar. mulher não conseguiu se defender mesmo tendo arma? Bom, Pausa. já? Esse caso aí foi sinistro. Foi sinistro. O cara tinha um poder psicológico em cima dela tremendo. Sardá, prazer. Obrigado. Obrigada pelo teu ponto. Muito bom, muito bom. Obrigada por me deixar falar também. Falou pra caralho. Terceira não, né, querido? Então, a gente estava falando sobre a violência contra o homem. E você perguntou para ele não trouxe os dados para você, de porcentagem. Qual a proporção? É mesmo, é? De mulheres que agridem homens e de homens que agridem Exatamente. mulheres. Isso. Inclusive, são os dados que vocês feministas usam. Razões da violência, Exatamente. Fórum de Segurança Pública. No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, referente ao ano de 2024, eles trazem os dados aqui de 44 mil mortes, né, homicídio. Dentre elas, 40 mil são de homens, mais de 40 mil, na verdade, e quase 4 mil de mulheres, né? A diferença. Então, nós vivemos num país violento, mas que, graças a Deus, os índices de violência estão abaixando, porque anos atrás era 60 mil. Então, se já baixou para 40, já baixou um terço e, enfim, que continua diminuindo. Porém, nós vemos nesse cenário de
quase 4,40, que os homens continuam sendo as maiores vítimas de violência no nosso país. E quando nós pegamos os dados das mulheres vítimas de violência doméstica, que estão 97% das mulheres vítimas de mortes violentas intencionais, 97% delas foram mortas por homens. É esse dado que vocês usam, correto? A gente olha e fala assim, loucura! 97% é muita coisa. Sim. Dos homens mortos, 91,5% são mortos por outros homens. Concorda? Só que se a gente só analisa a porcentagem e não os números reais, a gente nunca vai conseguir resolver essa discussão. Quantos homens são mortos por mulheres? 4,4% deles. Nossa, ridículo. Vamos converter? Eu não acho a morte tão ridícula assim, independente se é um homem ou Não, mulher, eu acho tão ridículo assim, a porcentagem. Ridiculamente inferior, né? Quando a gente compara aí 97% e 91%. Então, se a gente olha, 4% dos homens são mortos pelas mulheres, nossa, e esses Red Pill estão reclamando de morte dos homens? Que ridículos! Não, vamos Eu acho que tem converter. que reclamar, né? Porque homens estão matando outros homens, a gente tem que questionar o porquê, né? A gente tem que reclamar de qualquer morte, independente Exato. de ser homem ou mulher, e clamar por mais resolução pública e mais assistência do governo de proteção a essas pessoas. As Só que aí mulheres... entra a questão, né? Tipo, os Red Pills, eles têm esse lado mais oposto, né? Essa lei de Red Pill, você entende isso como ninguém. Por que os Red Pills, ao invés de lutarem por esses direitos para os homens, eles tentam destruir os direitos das mulheres? Não, na verdade não. Os Red Pills não querem... Quando você Não. debate com Red Pills, eu já debati já no Spectrum, quando você entra, inclusive, nos perfis desses Red Pills, o principal pauta deles é a destruição do direito das mulheres. A revogação da Lei Maria da Penha, que você quer dizer, sendo mais específico. Inclusive a Lei Maria da Penha. O nosso como problema... se eles fossem grandes vítimas, né? Ao invés de pedir, por exemplo, para incluir Eu homens posso na Lei falar Maria sobre da isso Penha... porque eu sou contra. Eu posso te responder Você é contra a Lei Maria da Eu Penha? sou contra a Lei Maria da Penha, principalmente porque ela é sexista. A Lei Maria da Penha, ela protege apenas a mulher. Eu defendo que haja uma lei de proteção à violência doméstica para todos. E não é o caso da Lei Maria da Penha. Mas Quando você a vê gente que pega os antifeministas dados... não estão propondo isso, né? Os antifeministas? Quando você vê antifeministas eleitas, elas não propõem... Mas você pautas acabou de voltadas falar pros homens. num outro debate que antifeministas são contra a Lei Maria da Penha e agora você está falando que as antifeministas não são contra a Lei Maria da Penha? Na verdade, você meio confunde o que eu falei. Eu tô Não. falando que antifeministas não propõem leis para os homens. Mas você falou que as mulheres querem, as antifeministas querem a revogação da Lei Maria da Penha. Você fala que nós homens querem, que os homens do movimento Mas você tá masculinista falando agora querem... que você é contra a Lei Maria da Eu sou Penha. contra a Lei Maria da Penha, porque Então, ela é eu não tô sexista. entendendo você. Então você é contra, ué. Você é contra a Lei Maria da Penha. Você tá falando que você é contra a Lei Maria da Penha. Não, aí você falou que as antifeministas não são contra. Você falou que as antifeministas não são contra a Lei Maria da Penha. Mas você é contra. Eu sou. Então- Mas você está falando das políticas, que as políticas não estão fazendo políticas públicas para homens. No caso, elas não estão inserindo homens na Lei Maria da Penha. Errado. Ana Campanholo já defendeu, por exemplo, a inclusão de meninos na lei de proteção a crianças de violência na escola. Acho que era bullying. E as Na feministas verdade, queriam que essa a lei fosse só para as meninas. Epa, você pegou a legislação que a Ana Campanholo fala que tem que ter a análise em cima das violências de meninos e homens baseados no feminismo, e não baseado em violências reais que homens Não, sofrem. era nesse Eu já li contexto. esse projeto, não. inclusive, tá no Nesse perfil dela. específica de escola, é de bullying, de proteger as meninas no ambiente Mas escolar. baseado no feminismo. Baseado no feminismo. Ela não coloca, tipo, todos os dados que nós temos de violências contra homens, por exemplo. Então, eu posso suicídio, trazer eles, sabe por quê? bullying, Esses tudo dados isso. são Ela muito subnotificados e ela joga escondidos. isso pro feminismo como culpa. Então não pega os problemas reais dos homens. Mas infelizmente, Carol, Mas porque os as problemas mulheres reais dos homens políticas. não tem nada a ver com Carol, eu já feminismo. Quem cansei tá de ver. matando Eu homens? cansei de ver debates seus Sabe? em que você fala que você reconhece que os homens são vítimas e que eles são seus camaradas. Mas são. Então vamos propor políticas públicas, mas não é isso que as feministas eleitas Eu mesma, fazem. quando me candidatei a deputada estadual em Santa Catarina, tinha projeto para saúde mental masculina. Mas eu isso, tinha projeto para isso, Mas isso Lady. você, as outras feministas que estão lá, elas Você não tá querem debatendo com uma isso. feminista que literalmente propôs isso. Você, mas na prática Você- as feministas não fazem isso. Posso te dar outro exemplo? Você é Bonfim, que aumentar o estatuto da parentalidade para que homens tenham salário paternidade e tenham Eu aumento da vi que licença tem até paternidade. a licença maternidade paterna, né? Então, Então vamos e aos que as dados. antifeministas estão Vamos aos lutando pra dados. isso, Lady? Vamos aos dados. Não estão lutando pra isso. Vamos aos dados. Não, vamos aos dados, mas os seus dados comprovam que homens estão matando outros homens. 4,4% dos homens são mortos por mulheres. As mulheres, 4%. 97%. Beleza. 1,9% são por outras mulheres. Quando a gente converte 4% de homens mortos por mulheres e 97% de mulheres mortas por homens, sabe quais dados a gente chega? Não. 1.768 homens mortos por mulheres. Sabe quantas mulheres morrem na mão dos homens? 1.492. Ah, qual é? Não acredito que a gente está sendo assassinado pelas mulheres nessa larga escala.
Isso prova que porque as nós mulheres temos matam mais de mais um os terço homens de todos os homicídios de mulheres foram feminicídios. Nós temos sabe mais por quê? mortes de Porque mulheres mortes e letais do que... violências- Morte por violência intencional não é só no contexto familiar de marido matando mulher. A morte do homem na mão de mulher se dá deve por no gangues, contexto... por tretas Não, em bares, mulher de gangue trânsito. mata homem. Não, mulher Não, que tô falando mata de homens homem... que matam outros homens. Sim, mas mulher que O que mata nós homem... temos de dado é que a casa é o lugar mais perigoso para as mulheres, enquanto para os homens o risco está na rua. No geral, sim, mas o homem vítima da mulher Por que vai que você ser acha mais no que o perigo contexto... da mulher está em casa e do homem está na rua? Porque a mulher ela é mais protegida fora, o homem está mais A exposto mulher à é mais violência. protegida fora de casa? Sim, sabe por Como? quê? Porque os dados A mostram mulher que é os protegida homens... fora de casa? Os homens morrem mais fora de casa, Você senão não que as mulheres soube da sofrem menina que menos foi morta violência. estuprada saindo do terminal aqui? Então ela não entra em violência doméstica. Ela entra em outro contexto. outro tipo de violência, que Inclusive, também entra em violência de gênero. Carol, vamos mostrar pro público que as mortes violentas intencionais incluem latrocínio, incluem o contexto doméstico, No caso, você feminicídio, tá falando das inclusive... qualificadoras, Isso, das então, mortes qualificadas. dentro da violência intencional, existem várias categorias. E do feminicídio de mulheres mortas por seus parceiros são 1.492. Os outros demais, olha só aqui o total. No total dos dados, 3.428 mulheres são mortas. No Brasil, cara, isso é muito pouco, graças a Deus. Eu não nego nenhum desses dados, inclusive eu trouxe eles, inclusive, para debater com vocês. Você só que eu converteu? quero saber cadê as propostas para isso. Isso Porque a é o gente que pode nós debater lutamos. os dados aqui, Eu mas sou isso daqui não é por ativista. causa de gênero, você sabe disso. Eu sei que Nenhum a gente desses tem um homens problema foi de morto violência. por causa de questão de gênero. Concordo, até porque eu também não concordo que mulher é morta Viu? por gênero. Homem não é morto porque é homem e mulher não é Mulher é morta morta por questão não de ser nós mulher, vivemos sim. num país violento, Carol, e os dados estão aqui, ó. 1.492 mulheres morrem nas mãos dos homens no contexto doméstico, enquanto que os homens são 1.768. Isso prova que as Mas mulheres você vê matam a mais. E isso, cara, eu juro pra vocês que eu não sabia. Ela falou ali que os dados é válido. Que o homem morre mais na mão da mulher do que a mulher morre na mão do homem. Os homens. Na verdade, mais de um terço de todos os homicídios de mulheres foram feminicídios, crimes qualificados por ódio ou violência doméstica, enquanto os homens, a maioria, morrem em disputas criminais e sociais. Mas vamos converter os dados? Você não tá... Aí, tá, você tem que interpretar os dados também, Lady. Exatamente. Você sabe interpretar os dados? Sei, eu estou É isso que eu tô convertendo todos falando. eles. Inclusive, eu reconheço a porcentagem. Eu Mas eu reconheço converti. tanto a morte de homens quanto a morte de mulheres. Isso em nenhum momento do E por debate que o diz Estado que não não. protege? Ninguém protege o homem. Você acha que o Estado formado por homens não protege os homens, Lady? Não, sabe por quê? Não importa quem é A o rei. maioria Quem vai proteger-nos? dos Carol, deputados, Carol, governadores, prefeitos, Carol, existe uma vereadores, frase- senadores Carol, e presidentes que nós tivemos na história foram homens. Você acha fala que esses os homens não protegem outros Você falou homens? no outro debate contra os meus parceiros masculinistas que os homens são vítimas do machismo estrutural, do patriarcado, por causa dessas medidas aí não serem aplicadas a eles, por esses políticos não representarem os homens. Mas a prática não importa quem é o rei, mas a quem ele representa. Não importa quantos homens na política nós temos, se eles não defendem outros homens. Os homens que estão na política defendem mulheres. Caraca, agora. Rapaz, que bagulho doido, hein? Os homens na política defendem mulheres. Defendem sim, tá? Babado. Essa foi brava. Bom, Carol, prepara. Você não conseguiu responder pro colega uma situação onde a mulher ela foi morta única e exclusivamente por ser mulher. Você tem algum exemplo para você dar? Quando a gente fala de feminicídio, geralmente são mulheres que sofreram violência doméstica Sim, antes de serem claro, mortas. mas eu E quero por que você acha que saber o acontece a violência? motivo por que Porque ela não morreu. limpou direito a casa, porque não cuidou direito do filho, porque saiu de casa com um amigo. Legal! Bem louco! Ah, então você tem centenas de exemplos Porque terminou, pra dar. porque então, terminou, você tem inclusive, centenas- o relacionamento, você porque tem não aceitou o término, não aceitou o de exemplos pra divórcio. poder dar por que ela foi morta. Mas ser mulher. nenhum deles foi por ser mulher, única Porque e ser mulher é exclusivamente. servir papéis sociais de gênero impostos a elas. Não. Sim. Não. Você não falou que ia definir antes mulher aqui? O que é mulher? Vou definir. Biologicamente, uma mulher, ela tem o cromossomo XX. E ela tem vagina, ela tem ovário, ela tem útero, ela menstrua, ela pode engravidar, ela então, pode dar nenhuma à mulher luz. que não menstrua, menopausa, que não consegue engravidar, que é infértil, não é mulher pra você? Mulher biologicamente não é. Mulher é a Como é que é a história? Uma mulher que então que para de menstruar, não engravida, não é biologicamente uma mulher? Mentira!
Classe Não, social não é. historicamente oprimida pelo patriarcado. Não tem nada disso. Até porque essa Não. definição que você trouxe é da ciência moderna. Não. A mulher, na Idade Média, existia o sexo único. A mulher era sempre foi o mulher de castrado, acordo o com homem isso. sem o De órgão acordo genital. com poder dar à luz, de acordo com seus cromossomos, de acordo com Essa é uma definição por ter atual, né, vagina. de Não, mulher. A mulher sempre foi mulher por causa disso. Essa definição de mulher surge define? quando? Como que você define se um cachorro ele é fêmea ou se ele é macho? Como que você define? Você pergunta pro cachorro? Você pergunta pro leão se ele é macho? Se o leão é fêmea? Você pergunta pro passarinho se é fêmea Que papo é esse, cara? ou se ele é macho? Não, você Como eu sei que sabe você é mulher? definir. Como eu sei que você é mulher? Você sabe que eu sou mulher porque você tá olhando pra mim e eu tenho a... E eu Como sou eu tenho mulher. certeza? Não, eu... Agora fiquei em dúvida, tu é ou não é? É ou não é? Você tem seu exame cromossômico Não, mas aqui? é que assim, você... tem seu exame cromossômico? Ó, é que você tem o teu ultrassom aqui, seu último exame ginecológico? parecer mulher não significa que você é. Significa que você parece. Se você quiser ser mulher, mesmo tendo pênis ou cromossomo XY, você pode querer ser, mas biologicamente você nunca será. Você pode parecer e você pode querer que as pessoas te considerem. Por exemplo, se eu colocar um jaleco branco e eu for pra dentro de um hospital, eu sou médica? Pausa. Vai voltar. Ah, tava maneiro, tava maneiro. Eu gosto Adorei que assim. ela comparou mulheres com cadelas. Qual o problema? Aê! Oi, tudo bom, Carol? Meu nome é Lawane, eu sou antifeminista, como você já sabe, e eu vou pontuar a questão da violência doméstica de mulheres. Como meu marido disse, eu já trabalhei na Delegacia das Mulheres, e realmente mulheres sofrem violência doméstica dentro de casa. E, cara, tu não tá batendo no teu marido não, hein? Vê lá, hein? Isso, na minha opinião, infelizmente nunca vai passar, um cara que bate numa mulher deveria ser morto, deveria sofrer uma pena de morte, um cara desse não tem honra nenhuma. Sabe, minha avó falava... Você não acha que a gente mataria muito homem aí? Tem problema, filho, que mata homem, que bateu dentro de uma mulher dentro de casa, que mata, que morra. Esse cara apanha da mulher. Ele é masoquista, gosta de tomar uma chicotada. Que mata, que morra, todo esse pessoal. Uhum. O meu ponto é, você se define como feminista Eu adorei marxista. que quem tá defendendo a morte de homens são antifeministas. Lógico, tá batendo uma mulher, oxi! Você acha que um antifeminista fala assim, não pode bater numa mulher tranquilo? Não, eu achei não que é você isso. defendia a ressocialização de homens, como Não, muitas antifeministas não. defendem. Ao contrário, é nesse ponto que eu ia falar. Você disse que você é feminista marxista. E a ideia dessa vertente fala que os homens não são marginalizados, que tem o quê? A progressão de pena, que tem a audiência de custódia, que tem a saidia. E muitos casos de feminicídios ocorrem quando há essas saídas fora. Ou seja, devemos parar de progredir porque nós, como os conservadores, antifeministas, nós defendemos o quê? A pena mais dura para essas pessoas que estão na cadeia. Porque eles saem da cadeia e acham que a mulher é propriedade deles e que por achar que é propriedade, eles têm o direito de matar essas mulheres. Você tem projeto para me citar que antifeministas fizeram disso? Os projetos que tem no Voto Antifeministas, nós tem dentro do Congresso aumento de pena, castração química, o aumento para que eles punam, a fim da Feitas por audiência... antifeministas? Não feita por antifeministas. Volta a falar, por conservadores. É isso que me questiona muito, porque vocês pegam pautas de outras pessoas que são conservadores, que são de direita, que não se posicionam como antifeministas Mas e você também não, cooptam pra mas você também não antifeminismo. você também não pega pauta de Eu só pessoas. cito de deputadas federais feministas. Eu não pego de deputadas de esquerda que não são feministas. Então voltando ao ponto. A gente vota nisso como aí ela tem razão, tem conservadores. razão. O ponto é, para que não tenha mais audiência de custódia, progressão de pena e que esses caras mofem dentro da cadeia. Porque quando eles saem, eles acham que as mulheres são propriedade deles. Eles vão lá, eles matam, eles acabam arruinando com a vida delas. Por que eles acham que são propriedade deles? Porque o homem é ruim, você não vai cair na falar assim, ai, por causa do patriarcado estrutural. Não, é que você falou que as mulheres são vistas como propriedade deles. Em que momento que isso acontece da história? Não, esses homens que veem as mulheres como propriedade são os mesmos homens que acham que são o rei do bairro, acham que todo mundo é propriedade deles, que eles não conseguem ouvir um não, eles não Você não têm acha que o noção. antifeminismo corrobora com esses Não, homens de acharem que forma mulheres são propriedade deles? Com esse discurso de submissão, de codependência, de uma mulher depende do homem? Vamos lá. Mulher depende Vocês não acham que tipo, isso fortalece todo esse discurso que mata mulheres? Eu sou dependente de homem do meu marido, eu sou submissa ao meu marido, não a todos os homens, porque eu sou cristã. Se você não é cristã, Eu não gosto de cristão, mas aí
Tá me convencendo, hein? Outra pessoa de outra religião, eu não tô pregando isso para que todas as mulheres sejam submissas. Eu sou submissa porque eu sou cristã, eu tenho marido e eu sou dependente dela. Como você, se você é feminista, se você casar, você vai me dizer que você vai viver num lar completamente independente do seu marido? Não vai ser, ambos não vão ser dependentes um do outro? Eu sou noiva, então, tipo, eu já vivo um relacionamento. E você onde... Pô, eu jurei que tu era meio caça-L. Surpreendeu. Dependente um do outro? Não, nós temos um relacionamento bem igualitário. Você não depende dele? Codependente, a gente não... Não é isso? Não é codependência, cada um tem sua liberdade. Cada um é autonomia. livre, entendeu? Nós temos autonomia. Uma coisa é autonomia. Que é bem diferente dessa questão não, de é porque codependência você tá que vocês dependendo defendem. outro ponto. Você tá falando, tipo assim, codependência é porque eu choro se eu não tiver meu marido. É uma dependência emocional. Não é isso, Não, codependência é de cada um ter seu papel definido e a partir do momento que você não faz seu papel, você é morta, por isso. Lógico que não. A minha quarta afirmação é que trabalho doméstico é trabalho e deve ser valorizado. E o motivo de eu dizer isso é porque durante toda a história de luta das feministas, nós sempre falamos da valorização, da remuneração, socialização do trabalho doméstico, enquanto o antifeminismo vinha com o lado disso ser um papel da mulher, um papel social, uma questão biológica e algo que deve ser o destino da mulher. Então, a partir disso, eu quero saber a opinião das antifeministas sobre o trabalho doméstico ser valorizado. O seu ponto de vista é que o trabalho doméstico tem que ser remunerado. Eu acredito que ele, na verdade, deveria ser socializado. Como eu sou feminista marxista, eu defendo que existam restaurantes populares, lavanderias populares, creches públicas e que nós tenhamos previdência também para as mulheres que são donas de casa, que elas tenham aposentadoria. Então, a remuneração, ela já existe, né? Mas existe em alguns países. Mas eu acho que a remuneração ainda entra num lado onde muitas mulheres, por serem remuneradas, vão acabar optando exclusivamente pelo trabalho doméstico por serem remuneradas, enquanto se esse trabalho não for remunerado para homens também, esses homens não vão optar por ser donos de casa. Sim, quando a gente trabalha fora de casa, trabalha numa empresa, no escritório, alguma coisa, o nosso trabalho é fiscalizado. Como que a mulher ela vai ser fiscalizada pelo trabalho dela que ela está exercendo dentro de casa para ela mesma? Mas você precisa de uma fiscalização da dona de casa não, para ver o trabalho dela? Como que você prova que você trabalha? Não, o porque a gente trabalha e a gente... Sim. Tipo, a dona de casa é trabalhadora. Sim, eu sou dona de casa. Eu sou casada. Então eu trabalho dentro de casa, eu trabalho fora de casa, eu tenho filho para criar. Não, calma. Você é dona de casa ou você trabalha fora de casa? Os dois, porque ninguém faz o serviço de casa. Você faz a dupla jornada de trabalho. Eu faço a dupla jornada de trabalho, exatamente. Só que quando a gente trabalha fora de casa, a gente tem alguém que fiscaliza o nosso trabalho, ou alguém para quem a gente está fazendo aquele trabalho. Então, alguém está vendo o nosso trabalho. Se eu chegar no setor público e falar, eu sou dona de casa, quero receber, como que eu consigo provar isso? Ou, tipo, simplesmente só porque eu não trabalho e estou dentro de casa, eu tenho esse direito de receber. Como que funciona para feminista isso? Então, você entende que hoje o trabalho doméstico ele já é regulamentado, certo? Que ele já é visto como um trabalho, que trabalhadoras domésticas que são contratadas como diaristas... domésticas que tem diaristas. Vamos falar, por exemplo, diaristas. Mas tem uma patroa, um patrão. Essa patroa fica fiscalizando o trabalho dessa diarista? Ou ela contrata uma diarista para cuidar da casa dela? Por exemplo, eu contrato uma diarista. Por exemplo, eu contrato uma diarista. Por exemplo, eu contrato uma diarista. Aí ela vai na minha casa. Aí eu tenho que sair para trabalhar, por isso que eu contrato uma diarista. Eu chego e a louça ainda tá na pia, a cama ainda tá desarrumada, bagunça pela casa. Ela trabalhou ou ela não trabalhou? Eu tenho o direito de reclamar com ela, porque eu estou ali vendo que o serviço não foi feito. Então eu posso falar, o serviço não foi feito. Tem alguém para ver o serviço sendo feito ou não sendo feito. Se eu sou só simplesmente uma dona de casa e cuido da minha própria casa, como eu mostro para as pessoas que eu trabalho? Porque é um serviço que eu estou fazendo para mim mesma. A dona de casa faz o serviço para ela e para a família dela. Exatamente, para ela e para a família dela. Não só isso. Porque a minha filha, então, se não faz na casa, vai me denunciar? A dona de casa faz o trabalho mais importante da economia. Se não for a dona de casa, não tem gente com roupa lavada, não tem cama trocada, não tem marmita do marido feita, não tem comida feita. E aí vocês querem que as mulheres parem de casar, comecem a trabalhar, vão todas pra rua. E quem é que vai cuidar das famílias? Porque você faz essa dupla jornada. Você já faz essa dupla jornada. E eu acho que você tem que ser valorizada por esse duplo trabalho que você faz. Mas eu tenho que ser valorizada pela minha própria família, porque eu estou fazendo pra eles. Eu tenho que ser valorizada pelas minhas filhas, eu tenho que ser valorizada pelo meu marido, mas não sendo valorizada pelo governo. O governo não tem nada a ver com a minha vida pessoal. O governo não tem nada
nada a ver com a minha casa. Você não paga impostos? Eu pago imposto. E você não gostaria que isso voltasse pra você como trabalhadora doméstica? Como o governo vai saber? Hoje você paga muito imposto. Eu digo que eu pago muito imposto. Eu gostaria que isso voltasse pra previdência das trabalhadoras domésticas. Como o governo vai saber que aquela pessoa que está pedindo o salário de doméstica, de dona de casa, realmente é uma dona de casa? Como? Como? Como vai ser essa fiscalização? Porque a maioria das mulheres hoje já fazem a dupla jornada de trabalho, elas já trabalham no lugar. Então automaticamente e também ela pode colocar Quando você coloca como profissão dona de casa, você já está dizendo que você trabalha como dona de casa. Sim, mas e agora vamos colocar numa respondendo o que eu tô perguntando. Você fala que você trabalha fora, então você tem uma renda de fora e você não tem renda de casa. Eu tenho minha e as mulheres empresa, que exclusivamente, loja. massa, incrível isso. Mas e as mulheres que trabalham exclusivamente em casa? Como que essas mulheres se sustentam? E como você sabe que a mulher, ela só faz isso da vida dela? E se ela for? Existem mulheres que são exclusivamente donas de casa. Claro que existem mulheres que não querem trabalhar. E eu tô aqui aqui para defender o direito da mulher que inclusive não quer sair de casa para um trabalho profissional na rua e quer cuidar e ser dona de casa e quer ser valorizada por esse trabalho também. Carol, presta atenção. A questão não é se existe ou se não existe a mulher que ela só é dona de casa, ponto final, acabou. A questão é como o governo vai saber que quem está pedindo esse salário... Foi votada. Não sei muito desse papo aí não, mas faz sentido que a antifeminista tá falando. Carol, finalmente chegou o nosso momento. Vamos lá. Na verdade, eu entendi perfeitamente o que a Ludmila falou. É que assim, eu vou usar um outro exemplo para justificar o que ela está falando. O governo hoje, e isso saiu em todas as matérias, o governo não consegue justificar e nem consegue retirar o Bolsa Família das pessoas que estão utilizando esse recurso no jogo do tigrinho. Isso já foi divulgado. Então, quer dizer, o governo ele não está tendo controle sobre os gastos de quem recebe Bolsa Família. E o Bolsa Família é algo que virou vitalício para algumas pessoas. Até porque não tem como saber, né? Que o dinheiro vai para a conta e a pessoa faz o que bem entender com aquele dinheiro. Não era igual, acho que era cheque cidadão, né? Que se você só podia comprar comida. O que ela quis dizer foi o seguinte: as donas de casa, elas estão ali para orquestrar o seu papel. Mas qual é a forma de monitoramento do governo para que essas mulheres recebam esse recurso, uma vez que é um recurso que sai de mim, que sou dona de casa e trabalho fora? Então, eu acho que foi isso que ela quis dizer e, de repente, ela não conseguiu especificar. Então, na verdade, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: como é que a gente vai remunerar mulheres que são donas de casa pelo trabalho que elas fazem, se nós não temos esse controle? E isso justamente sai dos meus impostos. E eu não tenho controle em saber o que é que eu estou pagando e se o que eu estou pagando de acordo está sendo administrado. A minha mãe, por exemplo, é uma exímia dona de casa. Eu já não sou, mas sou dona de casa. Entendeu? Então, assim, eu não sou aquela mulher que passa 24 horas limpando a casa, cuidando de filho. Eu não sou essa mulher. E eu teria direito a esse recurso porque sou dona de casa. Mas será que eu mereço esse recurso como, por exemplo, uma mulher que tem 4 filhos, cuida da casa e ainda trabalha fora? Eu acho que foi isso que ela quis especificar. Nesse sentido, sim, eu acho que você também merece ter acesso a esse direito, independente se é dupla jornada, se você trabalha fora e trabalha só em casa ou não. Eu acho que nesse sentido tem que ser para todas as pessoas, inclusive homens também, que vão optar por ser donos de casa ou por trabalhar no lar, para ter essa questão disponível para todo mundo. Mas a pergunta de como isso vai ser monitorado, isso é interno, de como vai ser monitorado... Até hoje é um bom questionamento do monitoramento que acontece internamente, de todos os nossos impostos, de como isso vai ser distribuído, como que vai ser o contribuinte. Só que me pega muito que esse questionamento surge no trabalho doméstico e não nas outras questões que nós temos envolvendo o direito das pessoas. Mas existe esse questionamento em outras questões, como, por exemplo, nós conservadores, nós questionamos, e eu não estou aqui falando que as pessoas não mereçam, não é esse o ponto. Nós, conservadores, nós questionamos o motivo pelo qual o governo disponibiliza a torto e a direito o Bolsa Família para pessoas que de repente não precisem desse recurso, mas o governo não tem um controle de com que aquilo está sendo gasto. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso aí, os antifeministas também são do direito. Ou seja, e nós sabemos, e isso também já foi divulgado...
muitos políticos estão por trás Eu, disso. hein? Então o monitoramento não é interessante. Os antifeministas, eles são de direita. No caso, a feminista de esquerda. E os antifeministas são contra as mulheres terem mais direitos e são contra também benefícios que o governo dá para a população independente de homem ou mulher, mas mais mulher que ganha Bolsa Família. É isso que eu estou entendendo. Acho muito interessante seu ponto e eu gostaria também de aproveitar nesse momento, já que trouxe essa dúvida. Então, como nós vamos valorizar o trabalho doméstico? Se caso a gente não remunere, a gente não socialize, a gente não faça restaurantes populares, não abra creches públicas, como que a gente vai valorizar esse trabalho doméstico? Por exemplo, sua mãe, dona de casa, exclusivamente dona de casa. A aposentadoria dela, como que vai ser a questão se em algum momento ela ficar doente? Se ela precisar de um tempo, se ela precisa... Como que ela paga as coisas? Esse é um bom questionamento. Sua mãe é dona de casa e como ela paga aluguel? Como que ela cuida dos filhos? Mas eu não Esse é o meu ponto mais importante. Não, então, mas eu não estou aqui dizendo para você que isso não deva acontecer. Total, eu só quero saber como. É isso, eu nós quero que a gente saber. entrar nesse ponto. Exato. Então, assim, eu acho que hoje, pra gente falar, tem uma série de questões, mas pra gente falar que nós precisamos remunerar as donas de casa, a gente precisa primeiro trabalhar a política do Brasil. Não adianta a gente tirar de quem faz para dar para quem de repente não está fazendo para jogar no jogo do tigrinho. Muito bom seu ponto. Quem está enchendo o bolso com isso, de repente, é o governo. Eu ainda então esse dinheiro não está cuidando dessas mulheres. Entende? Está até matando essas mulheres. Porque muitas pessoas estão se matando por conta desses joguinhos. Exato, tinha que proibir esses joguinhos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi isso que ela quis colocar, mas de repente não conseguiu ali. Isso, no isso. Foi isso que ela, né? Mas, na verdade, a gente busca um monitoramento de saber como é que o governo vai ter acesso às informações de que essas mulheres estão cumprindo o seu papel como mas aí é quase gestora de família. Não parece que a gente está meio que querendo fazer um microgerenciamento dessas donas de casa para saber se elas realmente estão limpando a casa, estão cuidando dos seus filhos, sendo que a gente sabe que elas estão? Mas então, eu estou trabalhando justamente para pagar os meus impostos para que elas recebam. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Total. E só que, um exemplo, que nem eu não sou dona de casa exímia, já falei. Então, eu sou extremamente honesta com as minhas coisas. Eu não seria uma pessoa que me colocaria à disposição de receber isso. Mas eu pagaria por isso. Mas você acharia legal que, tipo, tivesse essa possibilidade? Não, obrigada. Muito bom. Monitoramento é boa. Gostei dessa pergunta. Monitoramento é bom. Oi, Carol, tudo bem? Tudo Prazer. bem? Prazer. Sabrina. Prazer, Sabrina. Sabrina Hans. Então, eu fiquei um pouco confusa com essas suas explicações. Isso parece um projeto mesmo, né? Seria uma lei? Na verdade, eu posso até citar que envolve a política nacional. Peraí, deixa eu pegar aqui que é mais fácil a gente citar direto os projetos, né? A Jaque Rocha tem para incluir a Política Nacional de Cuidados entre os programas e projetos beneficiados pelo Fundo Social. A Thalira Petroni tem para incluir a aposentadoria por cuidados maternos, reconhecendo o trabalho de cuidado na concessão do benefício previdenciário. Quando a gente está falando aqui sobre a valorização do trabalho doméstico, eu estou citando essas deputadas federais feministas, a regulamentação desse trabalho doméstico para a dona de casa, caso ela se aposente, por exemplo, que ela tenha previdência, sabe? Que ela, no momento que não vai mais conseguir limpar a casa, você já sabe, uma senhora Eu entendi, idosa. mas o que me gerou essa confusão é assim, então o impositivo é ter filhos. Porque como assim? você Não falou aí entendi. sobre maternidade. É obrigatório ter filhos para participar desse programa. Não, a política Ou nacional as mulheres solteiras, também donas de casa, homens solteiros, então todo mundo vai entrar, Sim. porque todo mundo tem uma Política casa. Nacional de Cuidado, sim. Então o envolve Brasil quem inteiro vai trabalha de receber cuidado. esse benefício, porque todo mundo é dono de casa. Todo mundo? Todo mundo. De acordo com os Quem dados, não lava na verdade, roupa, quem a não faz maioria são cozinha, mulheres. quem não limpa a casa. Na Eu sou dono de casa também. verdade, mulheres fazem 3 vezes Eu mais sou cuidado trans, não pago quero ter que filho, homens. vou ter o benefício. Não, mulher, não. Fala a verdade. Mulher trabalha pra cacete. A mulher trabalha no trabalho, chega em casa, faz comida, ainda vai arrumar as coisas. A mulher trabalha pra cacete. Isso, você Vai, sozinha. porque você é Nossa, mulher. eu vou ter muito dinheiro pra investir, porque assim, eu não vou ter filho, vai sobrar dinheiro, vai ser uma maravilha pra mim. Mas você vai trabalhar como dona de casa?
Ué, mas todo mundo é dono de casa. Não. Vocês estão se enganando aqui uma coisa, pessoal. Vocês estão misturando o trabalho doméstico com a profissão dona de casa. Existe diarista, existe dona de casa, vocês estão misturando as coisas. Então, mas todo mundo aqui faz mas o trabalho doméstico. Quando tem uma relação de trabalho, tem alguém que fiscaliza. Ah, sim, aí agora sim. Aí sim. Isso é a pessoa desempregada que só vive dentro de casa. Resumindo, muita mulher vai ganhar isso daí. Trabalho Como doméstico. que eu vou ser sozinha, na minha casa, eu acordo às 2 da tarde, eu trabalho 2 horas por dia. Sim, home office também faz isso. Se você for PJ, home office também. Mas quem vai fiscalizar teu trabalho? alguém monitoriza entendeu? o home office. Você tem reuniões, você cumpre prazos, você tem mas uma empresa que te contrata. o monitoramento que vocês estão fazendo de donas de casa é quase um microgerenciamento para ver se ela tá entendo limpando mesmo assim, a casa. você Sendo que a vai gente ter sabe que estão. determinar- Que mulheres fazem 3 vezes mais cuidado que os homens. Que o governo vai ter que criar um programa de monitoramento da vida das pessoas para poder... Isso porque vocês estão querendo monitorar se elas estão realmente trabalhando, porque sendo que a gente você sabe não que elas tem estão. Vocês todos aqui estão parâmetro. falando que vocês trabalham fazendo isso. E vocês acham que vocês não trabalham? Tipo, o que você acha que é uma tradwife? Que ela não trabalha? Que ela é uma mulher feliz lá fazendo pão? Ela passa o dia trabalhando. Não sei, ela tá reclamando? Ela tá trabalhando. Mas ela tá reclamando? Mas Você ninguém falou tá que falando. ela não é feliz. Eu não falei isso. Eu tô Você falou. falando que é trabalho. O trabalho de uma tradwife, por exemplo, é trabalho. Ela tá lá 24/7 fazendo seu pão, sua manteiga, mas suas quem coisas. paga o não serve aluguel nada por dela? isso. Provavelmente o marido. Então? E se ela não tiver marido e ficar viúva? Se o marido morrer? Então o programa é para mulheres solteiras, de repente, sem filhos. Pra todas as donas de casa. Pra todas as donas de Voltamos casa. ao ponto principal. Pô, peraí, mas tem que ser pro dono de casa também. E os donos de casa, como é que fica? É o que eu tô te falando, todas as donas de casa, mas você citou aí maternidade, tá aí no projeto. Você Sim, pode também ler. envolve maternidade, porque aqui envolve as pessoas que têm construção também. Então envolve um homem, uma mulher e uma também criança. por cuidados maternos. Envolve também cuidados maternos. Aqui tem Thalíria Petroni, para incluir a aposentadoria por cuidados maternos, também reconhecer o trabalho de cuidar na construção. Por isso eu tenho certeza que não vai passar. Por que você acha que seria uma loucura e não iria passar? Porque eu acho que é fora da realidade. Não Fora passa. da realidade. Não passa, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa. Maioria esmagadora à direita. Conservadorismo. E outra, isso aí, os deputados não ganham nada com isso, os vereadores não ganham nada com isso. Não vai ter empresa nenhuma mandando um dinheirinho por fora para aprovar projeto. Não passa. Totalmente, por todos os motivos que eu já te expliquei. Porque isso vai criar uma homens série também de limpam a distorções. casa. Sim, homens limpam a casa, mas você vai ter que criar uma série de critérios. Então, se o critério é ter filhos, aí tudo bem, a gente pode até pensar. Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer. Deixa eu te perguntar, nesse projeto que vocês têm, a ideia seria que o governo fizesse um benefício para as donas de casa? Esse Exato. salário viria do governo? Se fosse remunerado, sim. Se a gente fosse entrar na questão de um trabalho doméstico remunerado, seria a partir dos impostos que já são contribuídos hoje. Mas eu, como feminista marxista, defendo muito mais a socialização desse trabalho. Que existam restaurantes populares, lavanderias populares, creches públicas. Eu defendo muito mais a socialização do que simplesmente a remuneração. Como o ponto que eu trouxe antes aqui, se a gente remunera as mulheres por esse trabalho, elas vão acabar optando por esse trabalho, enquanto homens não vão optar porque eles não serão remunerados. Certo. Então, a intenção seria que os dois, de alguma maneira, tivessem essa remuneração, mas como eu entendo que na economia atual não se tem interesse em remunerar as donas de casa, a socialização do trabalho doméstico seria a melhor solução. Inclusive, entrando nesses pontos aqui que trouxeram de monitoramento, eu também não confio muito nas questões relacionadas à corrupção do governo e por isso que eu acho que deveria ser socializado. Então, esse é o ponto, porque assim, se cria-se um benefício, pelo que você disse, Guevo, que seria voltar os nossos impostos, mas para se criar um benefício, teria que criar novos impostos. Então, isso eu já vejo como um problema. Aumentar os impostos do super rico seria ótimo. Então, mas e como que taxar aumentaria eles, do taxar as super grandes rico? fortunas. Aí a Não, gente entra naquele de forma parâmetro alguma. que o super rico, Não vai aumentar os impostos do super rico, não, hein? se aumentar muito o imposto, ele pega a fortuna dele e vai embora. Ah, E para com isso, cara. Pô, negão, tá de sacanagem, né? Pô, o Brasil é uma mamata, ninguém vai sair daqui, não. Um monte de pobre desempregado. E aí é mais um problema. Então você acha porque, que hoje assim, eles estão no Brasil porque eles não são taxados iguais a outros não, países? eles são taxados devidamente do jeito que tem que taxar. Porcamente. O nosso Você acha que eles problema, estão no Brasil porque eles o são nosso taxados problema não é porcamente, né? taxa de fortuna. O nosso problema é taxa de consumo, que atinge Concordo, muito mais o que pobre. deveria Entendeu? acabar a taxa de consumo. Então, assim, a gente pensando em benefício, se for pensar num curto prazo, eu diria, no curto, médio prazo, a Previdência já está entrando em colapso.
Então, como que a gente colocaria mais um benefício? Gostaria até de aproveitar para perguntar, como outras pessoas também não responderam, já que o trabalho doméstico deve ser valorizado, você concorda que ele deve ser valorizado de alguma maneira? Concordo. Como? Então, porque se caso não entra nas minhas hipóteses aqui de ser remunerado, de ser socializado, ou de ser tecnológico, como defendeu a Angela Davis, como que você defende a valorização do trabalho doméstico? Então, que na verdade, o trabalho doméstico, pelo que eu entendo, tá? Uma dona de casa, ela cuida do seu próprio lar. Concorda? Certo, e ela trabalha dentro do seu próprio lar. Certo, se ela cuida do seu próprio lar, vamos dizer, se é uma mãe solteira que tem dificuldade para trabalhar fora, dificuldade de cuidar da casa, eu até entendo que ela tem um benefício. Mas se existe uma família ali, existe um provedor que está por trás. Então, se ela está cuidando da casa, o marido dela está fazendo outra coisa para gera uma dependência financeira, você não acha? Depende. E muitas mulheres sofrem violência doméstica hoje por dependência financeira, por não ter para onde ir. Então, elas perdem a opção de trabalho, elas não têm remuneração, elas não têm condições de sair de casa. Tanto que hoje existe um movimento chamado Olga Benário, que ele faz ocupações em prédios abandonados para que essas mulheres tenham como sair de casa, que elas tenham para onde ir. Então, mas qual que é aí que está o ponto. Como que você quer valorizar o trabalho doméstico? Eu sei que você gosta muito de dados. Então, quais são a quantidade de qual mulher a proposta da valorização do trabalho doméstico? Qual que seria a quantidade de mulher que estão insatisfeitas sendo dona de casa, da sua própria família? Mas eu não vejo que então, a questão de você valorizar o trabalho doméstico seja por insatisfação da dona de casa. Pelo contrário, a gente está valorizando a dona de casa. A gente vê que o trabalho dela é um trabalho que simplesmente não é por amor, não é porque ela tem um destino biológico de ser dona de casa. Pelo contrário, é porque ela tem um trabalho, uma profissão extremamente valorosa para a economia mundial e que a gente precisa valorizar esse trabalho de alguma forma. Nem que seja remunerando, conseguindo previdência, conseguindo creches públicas para essa mulher ou aliviando esse trabalho de alguma maneira para tá bom. ela. Mas você concorda que o trabalho... Obrigado. Prazer, Raquel. Bom, eu concordo em partes. Eu acho um trabalho assim extremamente sacrificante ser dona de casa. No entanto, eu moro sozinha. Eu cuido da minha casa, mas eu prefiro trabalhar para poder pagar uma diarista. Que vá quinzenalmente, semanalmente, não importa. Então, eu não acho justo eu ter que pagar imposto para poder fomentar um sistema que vai trazer condições para quem não faz o mesmo. Entende? Eu acho que o Brasil já está saturado demais de impostos, de coisas que não são repassadas para a sociedade, como Bolsa Família. Eu acho uma injustiça absurda, e muita gente não recebe, outros recebem, deixa de receber. O LOAS, por exemplo, para as pessoas que não conseguiram aposentadoria, que tem uma certa idade. Diga de passagem que muita gente que recebe o Bolsa Família, muita gente não tem tanta necessidade, como muitas pessoas precisam realmente receber esse benefício e é negado para eles. Tem acesso ao LOAS, então a gente já está saturado. Uhum. Eu não me vejo um dia conseguindo receber uma aposentadoria, por mais que eu tenha pago já na minha vida 20 anos. Eu vejo um futuro negro para a Previdência, quebrada. Então, o que eu vou disponibilizar mais dinheiro, mais recurso, mais imposto em prol de algo que eu não vou me beneficiar. Então, eu acho que é um projeto meio falido. Seria bom se fosse destinado, né? A senhora já está na idade já de se aposentar, né? Por idade, né? Você já contribui hoje, você já paga impostos, e se tivesse um caminho para ir. Sim. Como eu falei antes, se a gente não entrar numa concordância na questão de ser remunerado e socializado, o que você acha? Então, mas não funciona, porque... Se a gente fizer lavanderias populares, restaurantes populares, mais creches públicas para as mulheres levarem seus filhos e tiver mais qualidade nesses espaços, você já não acha que seria um pouquinho mais leve para a dona de casa? Seria excelente, mas é uma utopia. Eu não acredito. Mas acontece hoje. A gente já tem isso acontecendo hoje. É um exemplo do que aconteceu na China. Lavanderias populares, restaurantes populares, isso diminuiu a carga de trabalho das mulheres. Porque hoje você faz isso tudo sozinha. Todas as mulheres fazem isso sozinhas, cada uma individualmente nas suas casas, sendo que isso poderia ser coletivo. Exato, mas eu não acredito na política pública. Eu não acredito que isso seja viável. Eu não acredito que eu vá pagar por algo que eu vou ter. Pausa. Então eu prefiro não pagar para ver. Você foi votada. Até porque essas lavanderias públicas aí ia custar uma lavanderia, ia custar 1 bilhão. Uma lavanderia. Lero. Sarda, você traz um argumento que o trabalho doméstico ele deveria ser remunerado através de recolhimento de impostos. Todavia... Eu também acho que é mais sobre o valorizado, né? O remunerado é uma opção que feministas dão há séculos e que, inclusive, já foi aplicado na França. Tá, mas quando você traz a pauta que esse trabalho, no caso da sua valorização, teria a base de pecúnia, de pagamento, a gente tendo em vista o endividamento do Brasil, que hoje
hoje o FGTS, o INSS no caso, ele já corrói praticamente 8% do PIB nacional. O nosso PIB, 30% é usado somente para pagar taxa de juros da dívida. Grande parte do orçamento federal é ser utilizado para pagar funcionarismo público, principalmente a elite do funcionarismo público, tá? Eu gostaria de saber de onde você tiraria recursos para pagar isso. Você sabia que a economia invisível, que é considerado trabalho doméstico, que sustenta o PIB formal hoje? De acordo com a FGV, a economia invisível do trabalho do cuidado e do trabalho doméstico rende 600 bilhões por ano, equivale a 10% do PIB. Então, hoje esse trabalho, ele rende, mas ele não é remunerado. Ele pode render de maneira indireta, tendo em vista que 600 bi por ano, tanto que... Donas de casa, elas não recolhem. Você sabia, inclusive, elas não recolhem fosse uma economia, o trabalho como a dona de casa, ela não recolhe. Donas de casa, elas não contribuem para que isso aconteça. A gente já tem uma série de benefícios sociais justamente para que isso seja pautado. Donas de casa, elas já recebem Bolsa Família. Donas de casa, elas, não é o suficiente. Dependente da situação, elas recebem LOAS. Mas o Bolsa Família, ele já não acontece, ele já não é o suficiente justamente por causa do objetivo do Bolsa Família. Qual é o objetivo categórico do Bolsa Família hoje no Brasil, Sardá? Falei. Você manter renda mínima. Fala para mim o sistema de transferência de renda alemão, que é o Bürgergeld. Não sei se você já ouviu falar. O objetivo do Bürgergeld é a recolocação no mercado de trabalho. Como que eu tenho um benefício social, e esse benefício social ele é pago pelo Estado, se eu não tenho uma contrapartida técnica ali? Você sabe que se o trabalho doméstico fosse considerado uma economia, seria uma das maiores do planeta, porque ele... O cara falou a verdade. O projeto do Bolsa Família, ele é maravilhoso, sim. Porque ele dá uma quantia X para a pessoa sobreviver. Ter uma mínima renda abaixo da renda normal. Para a pessoa que está passando por dificuldade de sair dessa situação. Miséria. Porta para fora. Mas para a pessoa arranjar algo para fazer, para trabalhar, e ela abrir mão depois do Bolsa Família, aquele plano assistencial. E que não precise mais, se precisar, retorna. Agora, se você faz um projeto desse aí, eu não sou a favor. Eu estou ouvindo aqui agora, nessa conversa de feminista, está me trazendo um outro tipo de conhecimento. Eles levam esse projeto para a pessoa. Poxa, o que vai ter de gente ganhando um salário e nunca vai trabalhar mais na vida, nunca mais. Nunca mais. De 10,8 trilhões por ano, de acordo com a Oxfam. Ou seja, você estaria falando de pagamento de 10, tantos bilhões que seriam tirados do cofre públicos. Pelo contrário, é o que elas garantem aos cofres públicos. Tô sentado. Como eu sei que tem mulheres e eu sou conservador, pode contar 1 minuto, eu saio fora. Aí pode levantar a vermelha, de verdade. Perdão. A plaquinha foi com Deus também. Beleza, Sardá, vamos lá. Eu vou citar a Bíblia aqui, mas não é teológico, nada, só pra você entender. Uma parábola, você pode tirar um ensinamento disso. O povo, quando ele tá saindo do Egito, é interessante que Faraó argumenta assim, não, eu vou dar uma Bolsa Família pra vocês, tô fazendo um anacronismo proposital, vou dar um Bolsinha Família pra vocês, mas não sai do Egito não, continua escravo. Qual que é a questão? O que você tá propondo é óbvio, pelo Brasil que nós vivemos hoje, que vai ser uma renda de porcaria, que não vai dar pra comprar nada, que não vai valorizar a mulher. Eu tive uma mãe que trabalhou de faxineira por anos, conheço várias faxineiras porque eu trabalho num condomínio de elite, sou personal trainer lá, então converso com várias. Eu não tô te entendendo, meu irmão. Tu deu a entender que tu era cana, falou que tua mulher ia ser cana. Não tô te entendendo. Agora.
Enfim, então a minha proposta é, vamos cara é ensinar mentiroso, hein? empreendedorismo para a mulher, vamos fazer a mulher ganhar dinheiro, vamos fazer a mulher ser independente do Estado e não do seu esposo, ou não de qualquer homem, ter a versão do homem. Então a dona de casa vai ter que trabalhar Isso, como não, a microempreendedora. dona de casa, o Estado vai dar um curso para ela de empreendedorismo e ela não vai trabalhar, porque tem trabalhos que é maçante, por quê? Porque é na vocação da pessoa. Agora, ela empreendendo, fazendo aquilo que é a vocação dela, ela vai fazer com gosto, com alegria. Pergunta pra... Engraçado, ele é personal trainer. Personal trainer. Um personal trainer, ele é um empreendedor? Vou deixar essa pergunta aí no ar. Não é? Ele fala tanto em empreendedorismo. Qualquer empresário aqui, se ele não trabalha, se ele não empreende naquilo que ele gosta, se ele não acorda feliz. Mas hoje ela já pode fazer isso, você sabe, só pra né? você Tipo, entender, elas já Sargado. podem hoje Eu era da área do empreender e marketing. tudo, mas a Quando gente tá eu falando das colocava donas de aquela- casa. Quando eu colocava aquela gravata horrível, ia trabalhar numa coisa que eu não gostava, era horrível. Aí eu saí de uma empresa que só a PL era R$5.000, é o CLT que todo mundo quer. Eu saí pra ganhar R$200 dando aula de futebol. Mas educação física é minha vocação. Eu saía de casa feliz. Agora o que o Estado quer dar? Migalha pra controlar, dividir pra controlar. Mas Vamos aí você fazer tá o povo querendo que elas sejam empreender. Vamos fazer o povo microempreendedoras, aí a fazer gente entra em dinheiro. outra Vamos fazer o pauta. povo pegar o dinheiro, aplicar e esse dinheiro plantado frutificar. Mas a gente ensina empreendedorismo pro povo? Pausa. Não, a gente ensina o povo a ser escravo. Ensina, né? Na nova escola aí ensina. Trabalho doméstico. Foi. Eu tô tentando Foi. não ser agressiva, porque eu não sou conservadora, mas eu sou educada. Assunto delicado. Eu amo as donas de casa. Eu tenho as que vieram antes de mim, que são. Mas a pergunta que não quer calar é, não como que a gente vai observar o trabalho das donas de casa. Mas, normalmente, as donas de casa, elas fazem isso por amor. Se você pega todas as obrigações de uma dona de casa e coloca público na rua, ela vai deixar de ser dona de casa. Ela vai poder fazer tudo o que ela faz na rua. A Bolsa Família hoje, ela acaba que, querendo ou não, ela vai para mãos erradas. As pessoas se aproveitam dessa ocasião. Então, por que que o feminismo, que acredita no poder das mulheres, não traz cursos profissionalizantes gratuitos para as donas de casa, para que elas se sintam úteis e não dependentes do marido? Porque a partir do momento que a gente tira o poder do amor da dona de casa, que quer ver os filhos crescerem, que tem todo o cuidado de estar ali fazendo uma comidinha para poder alimentar as crianças, esperar elas chegarem da escola, for algo público, ela vai deixar de ser dona de casa e ela pode sim se esconder atrás de mais um benefício que hoje o governo traz, mas ele não tem controle sobre. Eu não estou dizendo que tem que ter controle, mas que você vai tirar talvez o direito das mulheres de escolha de correr atrás. Elas podem se tornar acomodadas. Então, essas mulheres hoje, elas já têm escolhas. Elas já podem escolher ser microempreendedoras, elas já têm cursos profissionalizantes, isso tudo já está disponível. Inclusive, tem feministas que também disponibilizam cursos profissionalizantes. Eu conheço várias deputadas que hoje fazem cursos, coletivos também fazem formações profissionalizantes feministas. Só que você trouxe um ponto que eu acho muito interessante nesse debate sobre trabalho doméstico: o amor. A Silvia Federici é uma teórica feminista marxista que ela fala que o que vocês chamam de amor é trabalho não pago. Quando você fala que cuidar dos filhos, que tem gente que contrata babá para fazer isso, quando você fala que limpar a casa é amor, tem gente que contrata diarista para fazer isso, você não entende que tudo isso é trabalho. Inclusive, foi essa justificativa de ser amor, de ser sobre cuidado, que durante muito tempo mulheres negras foram escravizadas dentro de casas, casa grande, porque não era visto como um trabalho. Não era remunerado, era escravizado. Inclusive, mulheres brancas escravizavam mulheres negras para fazer isso. Eu acredito e a que a partir mulher de negra, muito ela tem tempo, voz as mulheres suficiente pra trabalhadoras não estar mais no domésticas lugar de e as escravidão. trabalhadoras domésticas, na Se sua ela maioria, está são se mulheres colocando negras nessa ocasião hoje. é porque ela quer. E eu não Calma, acho que esse calma, direito... Eu calma. quero ficar em casa, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer Você tem a faculdade. escolha de amanhã não eu trabalhar, quero não mais tem boleto pra empreender, pagar, eu não quero tem mais ter aluguel que sair pra de casa, pagar, eu quero nada. só ficar em casa, ou você paga pra isso. Você pode fazer isso hoje? É o que eu gostaria. O feminismo vai me ajudar? Iria. A proposta era essa. A minha quinta afirmação é que o aborto é questão de saúde pública e eu defendo que é uma questão de saúde pública porque hoje ele é um dos principais Acho que agora o motivos de bicho vai pegar, mortalidade hein? materna no Brasil e ao redor do mundo. Agora, Ele é clandestino, agora a ilegal, cobra vai ilícito. fumar. Prazer, Letícia. Prazer, Letícia. Sou estudante de Direito. Bom, afirmação sobre se o aborto é questão de saúde pública. Eu não acho que o aborto é questão de saúde pública. Na verdade, a questão do aborto, ela vai muito antes disso. E acredito que a maioria aqui concorde comigo, porque, na verdade, é uma questão filosófica. Muito mais de quando inicia a vida do que, de fato, se é ou não é questão de... Se é ou não é uma questão de saúde pública. Mesmo porque acho que todo mundo concorda aqui que matar é errado.
Todo mundo concorda. Eu vou deixar você argumentar. Tá bom. Então, assim, a gente começa a pensar que, de fato, que é uma questão filosófica de quando que a vida, de fato, inicia. Então, quando a gente começa a pensar... E aí, nosso próprio Código Civil, no artigo 2º, estabelece que os direitos do nascituro, eles devem ser garantidos desde a concepção. Então, ou seja, desde a fecundação. Artigo 2º do nosso Código Civil. Então, teve um estatuto recentemente que foi votado na Nascitura e que ele não foi aprovado, e ainda existe a visão de que quando já é vivido, já nasce, que se considera um cidadão civil, que é a partir do momento que nasce. Tudo bem, mas os direitos do nascituro são garantidos desde a fecundação. Não a personalidade civil. Eu não estou falando de personalidade civil, estou falando dos direitos. Quais direitos são do nascituro hoje? A vida. Do nascituro, herança, a vida... Mas aí nós teríamos 3 liberações de aborto, mesmo tendo essa garantia de que a vida existe desde a concepção, porque se a gente pensar nisso, vai ter problemas de fertilização in vitro, estudo de células-tronco. A gente precisa voltar para o tema do debate, que é justamente se é ou não... aborto é questão de saúde pública. O aborto não é questão de saúde pública. De acordo com a OMS, aborto é questão de saúde pública. Por que você acha que é uma questão de saúde pública? Porque hoje ele é um dos principais motivos de mortalidade materna no Brasil quando ele é clandestino. Mulheres sofrem infecções, precisam fazer cirurgias, curetagens, têm hemorragia quando ele é clandestino. Quando ele é legal e seguro, elas vão lá e tomam o medicamento misoprostol. E não acontece isso. A questão da mortalidade materna diminui quando o aborto é legalizado. Isso aconteceu no Uruguai e no Portugal. Novamente, as complicações dos abortos clandestinos podem, de fato, ser uma questão de saúde pública quando a gente fala que essas mulheres entram no Sistema Único de Saúde por conta de complicações. Sim, eu volto ao ponto do debate. O aborto é uma questão muito mais filosófica. E eu não vou nem colocar a questão da religião aqui. Eu não vou nem colocar a questão da religião aqui, porque se a gente for falar de religião, de Estado laico, por mais que a gente fale disso, a gente sabe que quase, se eu não me engano, mais de 86% do nosso país é cristão. Sim. 85% do país se declaram cristão. E você vê a merda que esse país é, a corrupção que esse país é. Imagine se não fosse. Ia ser uma maravilha. E aí, por óbvio que a maior parte das pessoas que abortam também são cristãs. Não, tudo bem, mas eu não sei, na verdade... Que não é possível. É possível que 25% é que acaba com o país. Não é possível. A maioria esmagadora é cristão e a gente vê como é esse país e como é esse povo. Porque eu não tenho mesmo. Quando você pega os dados de aborto, eu até vou pegar aqui para facilitar. O perfil dessas mulheres... Aqui. O perfil da Pesquisa Nacional do Aborto, PNA, ela diz que 81% das mulheres que abortaram têm religião e são cristãs. E aí divide-se entre as evangélicas, as católicas. Essas mulheres também abortam hoje até clandestinamente. Tudo bem. Primeiro, eu não conheço esse dado, mas, novamente, quando a gente... Mas é a lógica, minha filha. Se 85% da população é cristã, não é possível que o aborto só venha de 25%. Vem dos 85% hipócritas. Quando a gente volta para a questão do aborto, eu estou falando de uma questão de quando que a vida começa. Porque, de novo, todo mundo aqui concorda que matar é errado. Então a gente precisa entender quando que, de fato... E aí vocês, quando que é um feto, quando é uma criança, eu não sei como é que vocês preferem denominar. O ponto é o seguinte... Vamos definir então o que é saúde pública juntas? Para facilitar, porque você traz que é uma questão filosófica. Quando eu falo que aborto é uma questão de saúde pública, eu uso a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, que saúde pública são ações coletivas para prevenir doenças e prolongar a vida. Quando entendemos que o aborto é uma das principais causas de mortalidade materna, o aborto clandestino é uma das principais causas de mortalidade materna e que gera infecções, que as mulheres têm hemorragia, nós entendemos que isso é uma questão de saúde pública, que elas precisam ser tratadas no SUS e não ser presas por isso. Entende? Para mim, enquanto feminista, e acredito para outras feministas, o aborto ele não é uma questão de segurança pública que mulheres devem ser presas porque elas interromperam uma gestação. Elas devem ser curadas, tratadas, acolhidas. É diferente, percebe? Tudo bem, só que, de novo, eu vou voltar ao cerne no debate. Antes da gente falar de saúde pública, a gente tá falando se é correto, se é moral ou se não é moral. É mesmo, é? Mas aí é uma questão de cada um, cara. Se a pessoa que carrega o feto quer tirar, o que eu tenho a ver com isso? É minha mulher? É minha namorada? Sou eu que estou fazendo isso? Sou eu que vou comprar a fralda? Eu vou ajudar aquela criança? Porque se nem um direito que faz projetos sociais, complementação de renda, não querem ajudar, para quê? Se a pessoa vai tirar, o prêmio é da pessoa. É errado? Moralmente se falando? Religiosamente se falando?
dentro de conceitos religiosos, 85% cristãos e fora os 25% que não são cristãos, mas que tem uma religião, a gente preza por não fazer isso. Mas é o livre-arbítrio. Não, a gente tá falando de saúde pública. Foi votada. Obrigada. Gente, põe ela. Não, eu aceitei. Seja cavaleiro, homem conservador. Esse homem conservador aí é um hipócrita e mentiroso. Nunca imaginei que eu ia brigar pra sentar num debate com a Carolina Sardá. Pra falar de Esse aborto. momento chega pra todos, né, Não Júlia? é? Que momento. Que momento maravilhoso. Tudo bem, com o Israel vale a pena, que ele é um cara camarada, com você também, Vamos lá, que muita Bora gente lá. quer falar. Exato. A questão é que aborto é questão de saúde pública, por que você não concorda com isso? Não, vamos partir da premissa que você falou, que muitas mulheres morrem com a questão do aborto ilegal. Então a gente tem que legalizar o aborto para agora as mortes legais serem dos bebês. Porque a mortalidade infantil vai aumentar. Porque a gente considera que o bebê é uma vida. Mas isso não é dado, Júlia. Tipo, Mortalidade infantil não, meu amor. Não. A mortalidade infantil, ela só é aplicada após o nascimento da criança. O aborto é uma interrupção do feto, que vai vir a viver, e aí sim, passa a contar a mortalidade infantil. a mortalidade do bebê vai aumentar porque a interrupção de Do aborto bebê e geralmente das já vem nas mulheres, primeiras inclusive, semanas. porque você- Ainda é um embrião. Não, então, aí que vem a questão. Você mesmo falou nesse debate que ciência não é absoluta. Não existe uma conclusão da academia científica de quando começa a vida. Se começa na concepção, se começa num mês, se começa com 3 meses, se começa com 4 meses, não tem uma conclusão definida. Vamos supor que é uma amórola de células ou um bebê. Nós temos 50-50. Pode ser um bebê ou pode ser uma amórola de células, porque nem a ciência sabe dizer. Não, mas você sabe a diferença do que é um embrião, um feto, um bebê, uma criança? Você sabe a divisão de Mas a ciência não sabe quando começa a vida, certo? Exatamente quando começa a vida. Eles não têm uma conclusão. Ó, com um dia depois da fecundação começou a vida. Não se sabe, certo? Então, temos 50% de chance de ser uma vida, 50% de chance de ser só um conjunto de células. Se embrião, aqui... que não sente dor Vamos e lá. tal. Vamos fazer uma analogia pequena para finalizar. Se tem uma pessoa aqui que cometeu um crime, ou não, ela pode ser 50% criminosa, ou 50% inocente, você mataria ela? Eu não sou a favor de Não, nada você tiraria a vida dela? Mas qual a relação disso com o aborto? Essa questão É de a saúde mesma coisa, pública? você pode estar Você tirando tá uma levando vida isso ou para você pode segurança... estar tirando uma amórola de células. Eu É isso que eu quero entendi. dizer, a Você analogia está que eu quis saindo fazer da é essa. saúde pública indo para a segurança pública. Não é segurança pública. Sim, porque se a Você gente pode vai estar defender pena de tirando morte, uma é questão de vida- segurança pública. Não, você pode... Quando você está tirando uma amórola de células, você vê tem que uma pessoa 50% cometeu um de chance de crime, estar daí tirando defende uma a pena de vida, morte, ou aí é segurança 50% de chance de pública. estar tirando um bebê inocente. É isso que eu estou falando. A gente está falando aqui de um assunto sério. Sim, claro. Entende? Óbvio, Estamos. porque aquele bebê em potencial já é um humano. Ele já vai sair com seus direitos garantidos. Ele já tem RG, ele já tem CPF, ele só precisa de tempo e nutrição. E a mãe, nessa situação, é um ser passivo, ela não é ativo. Quem é ativo é o bebê na barriga. E quem decide se quer gestar esse bebê é quem? A mãe. A pessoa que está Então é gestando, não certo- sou eu nem você. Então é certo Por ela isso que poder tem que ter o direito- matar Não, matar... um bebê, matar, porque você assassina. Aborto e assassinato já são diferentes no Código Penal. Então não me vem com essa não. Porque Ué, senão tu tá quando defendendo você que o Código pega Penal uma hoje tem seringa 3 e joga dentro do homicídios coração do legalizados. bebê e ele tem um ataque cardíaco. O que você está fazendo com ele? Você está tirando a vida. Então matar é uma palavra muito feia para dizer aqui. Então hoje É o só Código isso. Penal defende 3 tipos de assassinato legalizado, tranquilo, inclusive em casos 3 de tipos de estupro. exceção. Inclusive em casos de exceção. estupro. Não é regra. Você está Inclusive- defendendo aqui que aborto é uma questão de saúde pública e não é. Sim, é uma esse questão o de nosso saúde tema. pública, inclusive defendido pela Organização Mundial da Saúde. É a definição de saúde Mas pública se a está o Organização aborto. Mundial da Saúde for ativista político, conservador e até o antifeminista, ele não defende a ciência quando ela é ativista. Ela defende a ciência imparcial com base em Se estudos. você quer manter sua gestação, o que te impede de manter? Nada. Mas Então- você não me dá outra opção. Eu te dou. Você mantém sua gestação. A outra opção que eu tô dando é para quem não quer matar a manter. vida. Não, É é para quem É o que ela tá falando. É o que eu estava falando também. Tá bom. É meu ponto de vista. Vocês me desculpem aí quem levanta essa bandeira. Eu estou falando aqui. A opção é da pessoa de querer seguir uma justiça. Ah, mas tem que usar camisinha. Tem. Para proteger a saúde, não pegar uma doença sexualmente transmissível. Deve ser uma coisa horrível. Graças a Deus eu nunca peguei. A mulher foi estrupada. É a opção dela. Entendeu? A opção da pessoa. Tem pílula no dia seguinte? Tem.
Mas na minha concepção também, quando a pessoa toma uma pílula no dia seguinte, pra mim é um aborto. Quer interromper uma gestação e não quer A manter. gente não pode relativizar a verdade. Você quer tirar uma vida em potencial. Pausa. Um ser humano em potencial. Muito bom. É isso, família. O React termina por aqui. O que você achou? Você acha sobre todas essas pautas levantadas? Ajuda como dona de casa no complemento familiar, né? Uma renda. A questão do aborto, a questão desses projetos, a questão toda levantada pelos antifeministas e pela feminista. Deixe o seu comentário, que é muito importante, e até o próximo vídeo.